Bem, pessoal, a gente vai falar agora sobre bombas, né? O objetivo final, talvez, da nossa disciplina de mecânica dos fluidos é chegar ao conhecimento sobre bombas. É, sem dúvida, o tipo de questão que mais aparece em provas para concurso de engenheiro químico na área de mecânica dos fluidos ou operações unitárias 1, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você conheça sobre bombas é como elas se classificam de acordo com o tipo de deslocamento do fluido, tá? Nós temos bombas do tipo de deslocamento positivo, onde eu tenho uma variação de volume interno, e eu tenho bombas do tipo de deslocamento não positivo, que as principais delas são as bombas do tipo centrífuga, tá? Dentre as bombas de deslocamento positivo, elas também são conhecidas como bombas volumétricas, ou seja, em geral, elas são mais utilizadas em circuitos que a gente chama de circuitos ou sistemas hidráulicos, ou seja, quando a gente tem fluidos, em particular óleos, com alta viscosidade, e normalmente para fazer carregamento de cargas de muito peso, né? Então, são acionados atuadores lineares ou motores hidráulicos para o deslocamento de carga pesada. Elas são subdivididas em dois tipos de bombas de deslocamento positivo, quais sejam as bombas alternativas e as bombas rotativas, tá? Uma coisa que é muito importante que você saiba sobre as bombas de deslocamento positivo. Esse tipo de bomba precisa possuir uma coisa que a gente chama vedação mecânica. E qual é o objetivo da vedação mecânica? O objetivo da vedação mecânica é separar a aspiração e a descarga do fluido. E com isso, a gente tem o impeditivo de ter um fenômeno chamado como recirculação interna ou vazamento interno. Então, aqui impede o vazamento interno. Essas características você tem que ter total consciência, tá? E aí nós temos na subdivisão dessas bombas as alternativas, que podem ser diêmbolo ou pistão, cujo funcionamento é praticamente igual, na verdade é igual, o que muda, o êmbolo ele é um pouco mais fino, o pistão ele tem um corpo, né, um pouco mais grosso, e o diafragma, cuja forma de funcionamento também é muito parecido, né? Eu vou ter um, um fechamento ou abertura, né? Uma movimentação no sentido transversal ao eixo de escoamento, tá? E temos as bombas rotativas, que o nome já fala tudo, que podem ser do tipo de engrenagens, palhetas, pistões radiais, pistões axiais, né? E rotores lobulares, tá? Então vamos ver cada uma dessas. Primeiro a bomba de êmbolo, ou de pistão, ela é idêntica, tá? A diferença da de êmbolo para de pistão, pessoal, é que o pistão, essa parte do pistão aqui, ela é mais grossa, a de êmbolo ela é mais fina, tá? É mais delgada. Mas basicamente como que funciona? Eu tenho a sucção de um fluido e como que eu faço a sucção desse fluido? Deslocando esse êmbolo ou pistão nesse sentido. Igual uma seringa. Como que você consegue puxar para dentro da seringa fluido? Puxando o pistão, ou seja, gerando um vácuo interno. O que é gerar um vácuo interno? É reduzir a pressão de admissão e um fluido que está a uma pressão superior, ele naturalmente, por gradiente de pressão, ele adentra a região da válvula não, né? Dessa bomba. E depois, como que eu vou bombear para a descarga dessa bomba? Aí eu vou ter que atuar neste sentido contrário com o pistão, fazendo com que haja a descarga do fluido e, consequentemente, esse escoamento ele aconteça, tá? Aqui a gente tem uma bomba, tá escrito aqui de êmbolo, mas é uma bomba de diafragma, que ela faz basicamente a mesma coisa que a de êmbolo, né? A gente tem um diafragma aqui, ó, e esse diafragma, ele ora vai movimentar para cima, fazendo com que seja aspirado o fluido, ora vai ser movimentado para baixo, fazendo com que seja descarregado
esse fluido, tá? Quando a gente fala de vedação mecânica, o que é vedação mecânica? É impedir que esse fluido que está passando por este lado da bomba não venha a contaminar este outro lado da bomba, por exemplo, acarretando em vazamento interno e consequente corrosão das partes móveis da bomba, tá? A gente vai ver que para o caso de uma bomba centrífuga, o fluido está em contato com as partes móveis daquela bomba, tá? Temos do tipo rotativo as bombas de engrenagem, né? Como vocês podem ver aqui agora, que nada mais é o que? Uma engrenagem rodando pela outra, fazendo movimentar o fluido. E o que é interessante aqui? É que o fluido ele vai passar pela extremidade da engrenagem nesse sentido, tá? Evitando que haja uma recirculação pela região central dessa engrenagem, tá? O que você precisa saber também é que a descarga de pressão de uma bomba desse tipo, teórica, vai ser uma, mas que essa descarga real ou essa vazão real, ela vai ser um pouco menor do que aquela que é projetada. Tá? Então, essas bombas elas dispõem de uma determinada eficiência que tem que ser levada em consideração na hora de dimensionar qual vazão e qual descarga, né, pressão de descarga nós queremos. E temos as bombas de deslocamento não positivo. A gente falou sobre bombas de deslocamento positivo e agora vamos falar um pouco sobre as bombas de deslocamento não positivo, que são aquelas mais comuns para o transporte de fluidos, em especial água. Uma coisa que é muito importante, pessoal, quando eu tratar sobre bomba, quando eu falar sobre bomba, eu estou querendo dizer que o transporte é do fluido no estado líquido. Quando eu tratar sobre compressor, é o transporte de fluido no estado vapor ou gasoso, tá? Que isso fique muito claro para vocês, tá? Qual é a característica da bomba de deslocamento não positivo? Ela vai ter uma vazão maior do que as bombas de deslocamento positivo, que são normalmente utilizadas em sistemas hidráulicos, mas vai ter pressão de descarga menor. Então, memorize essa figura que eu coloco aqui agora, né? Porque bomba de deslocamento positivo, que são as bombas volumétricas que nós já vimos, de pistão, de diafragma, a de engrenagens, o objetivo maior dela não é promover uma maior vazão na descarga, mas levar o fluido com bastante pressão na descarga, justamente porque vai sustentar carregamentos muito grandes. Enquanto que a bomba de deslocamento não positivo, normalmente vai passar por ela um fluido pouquíssimo viscoso, praticamente invícido, né? Como a água, por exemplo. E esse fluido, o meu objetivo é aumentar a vazão dele, né? E não a pressão de descarga. Ou seja, ela trabalha, bomba de deslocamento não positivo, trabalha com vazões maiores, tá? Uma coisa que é importante, a aspiração do fluido na bomba de deslocamento não positivo normalmente vai se dar, né, pelo centro, onde é feito um vácuo. A gente vai ter uma rotação e no centro dessa rotação, né, você já deve ter conhecido sobre força centrífuga e tudo mais, o fluido no centro dessa rotação vai ter uma pressão menor do que na sua extremidade. E no centro, como tem uma pressão menor, é feito um vácuo ali que acaba aspirando esse fluido pelo centro, né? E a descarga do líquido vai acontecer pela periferia da bomba. A sucção pela parte central e a descarga pela periferia, né? E o que é que nós temos aqui numa bomba? A gente tem energia cinética, no caso no deslocamento não positivo, que ela está rodando. Energia cinética sendo convertida em energia de pressão ou energia hidrostática, tá? Então, essas bombas de deslocamento não positivo, também conhecidas como dinâmicas, elas podem ter diferentes conformações, tá? Ela vai ser aspirada sempre pela parte central, né? E ela vai ter a movimentação desse fluxo de forma radial, semiaxial ou axial, tá? Essa semiaxial também pode ser chamada de diagonal. Tem ainda um outro tipo, que é do tipo helicoidal, que é na forma de um turbilhonamento helicoidal, tá?
Uma coisa que eu gostaria que vocês pegassem é a comparação de determinadas características entre essas bombas basilares que eu coloquei a figura aqui, que são a radial, semiaxial e a axial, tá? Semiaxial também chamada de mista, né? Porque, ó, a radial, ela sai, o escoamento de descarga é no sentido do raio, a axial é no sentido do eixo e a semiaxial é aspiração no eixo, ou seja, pelo centro, e a descarga no sentido radial, radial não, no sentido diagonal. Então é o seguinte, direção de fluxo. No caso da radial, ela é perpendicular ao eixo, né, que é radial. Se eu estou tendo essa aspiração e a descarga está acontecendo aqui, isso aqui é perpendicular, tá? A direção do fluxo. No caso da axial, é paralela, ela está chegando assim e está saindo assim, né? E no caso da mista, é um ângulo intermediário, como a gente pode ver aqui, ó. Um ângulo talvez de 45 graus, por exemplo. Em relação à geração de pressão, a do tipo radial, ela produz uma pressão maior do que a do tipo mista, que produz uma maior do que a do tipo axial, tá? Em termos de vazão, a radial tem uma vazão intermediária, a axial uma vazão mais alta. Sempre associe a pressão como o inverso da vazão, tá? Então, se a geração de pressão é alta, a vazão é mais para baixa. Se a geração de pressão é baixa, quer dizer que a vazão é mais para alta, tá? E quais são as aplicações típicas? A radial é muito utilizada para caldeiras, refrigeração, saneamento, a axial para drenagem e irrigação, usinas hidrelétricas, estações e a mista para estações de bombeamento e processos industriais em geral, tá? Quais são as dimensões do equipamento? A radial ela é mais compacta, a axial ela é demasiadamente longa, né? E a mista ela é o meio termo entre essas duas que nós falamos, tá? O número de estágios, a radial ela pode ter vários estágios. A radial, gente, é a que a gente mais utiliza na prática, tá? Inclusive para outras finalidades, muitas vezes se utiliza a radial, tá? A axial, normalmente, em virtude de ela ser muito longa, utiliza-se em um único estágio, né? E a mista também pode ter mais de um estágio, né? Dessas, gente, isso aqui é importante, tá? A que tem menor sensibilidade à cavitação, ou que a cavitação ocorre menos, é a baixa. E por que que ela ocorre menos, né? Porque eu não tenho grandes gradientes de pressão dentro dela, tá? Já no caso da radial, que é a mais comumente utilizada, a gente tem uma grande incidência de cavitação, tá? E em termos de eficiência, a radial, como ela promove uma maior pressão, ela tem uma alta eficiência em relação à pressão e baixa em relação à vazão, e a axial, ela é alta em relação à vazão, tá? Então, continuando o nosso trabalho aqui, vamos ver principalmente as do tipo radial, tá? Na parte central, né, você precisa conhecer essas partes, tá? Isso aqui a gente tem uma bomba centrífuga do tipo radial, com rotor radial, tá? Essa área externa aqui é chamado de voluta ou caracol, tá? Essa parte interna que a gente pode ver aqui é o próprio rotor da bomba, tá? E essa parte externa que tem uma abertura, ó, de saída, a gente chama de bocal, tá? E qual é o objetivo do bocal? Pode ser um bocal ou um difusor de acordo com a minha necessidade. É alterar a velocidade, né, da minha bomba, tá? Do meu escoamento, tá? Então, basicamente, ao girar esse rotor, eu crio na parte central do eixo do rotor um vácuo. E esse vácuo é o que vai fazer com que o líquido, né, seja aspirado para dentro, né? E ao girar, esse líquido é aspirado e ele contorna pela extremidade o líquido para escoamento, né? Então, quando a gente fala de bomba
que o líquido está chegando a montante, ou seja, antes da bomba, a gente tem um efeito da aspiração. Então, quando a gente falar de bomba, a gente não vai ficar falando de entrada da bomba, a gente vai falar de aspiração da bomba, tá? E quando a gente tiver o efeito ajusante, a gente não vai falar de saída, apesar de estar escrito saída aqui, a gente não vai usar o termo saída da bomba, a gente vai falar descarga da bomba. E o que é que vocês precisam entender? Cada bomba vai ser disponibilizado pelo fabricante dessa bomba algumas curvas características do funcionamento daquela bomba, tá? E essas características dessa bomba vão permitir que a gente faça escolhas quanto ao líquido que está sendo utilizado, temperatura do líquido, que a gente consiga dimensionar qual é a altura de descarga dessa bomba, qual é a vazão de saída dessa bomba, se essa bomba naquela condição de processo ela vai cavitar ou não vai cavitar, tá? Então, a gente vai, a partir disso, conhecer, né, condições de vazão, de altura de carga manométrica ou de descarga da bomba, diâmetro da tubulação que a gente vai precisar dispor, né? Qual é o rendimento ou a eficiência dessa bomba, tá? Então, a curva característica de uma bomba, ela tem várias informações, como, por exemplo, nesse eixo das ordenadas, altura de descarga, né? Ou de pressão manométrica. Nesse outro aqui, a gente tem a vazão, né? Então, aqui embaixo, a gente tem, nesse daqui, ó, nesse sentido, a gente tem vazão para uma determinada pressão de descarga ou altura de descarga, né? E dados para isso tudo aqui, ó, para uma determinada rotação, né? Então, posso ter várias curvas com diferentes rotações, para uma determinada rotação de 3.500 RPM. E aqui no meio, a gente tem ainda dados de diâmetro de tubulação, a depender de dados de... E aí a gente vai ter valores de eficiência ou rendimento dessa bomba, tá? Então, como vocês podem ver, a curva característica da bomba de pressão ou altura de descarga em relação à vazão, ela tem esse formato aqui, ó. Quando eu quero só correlacionar pressão com vazão, né? Então, ela vai ter esse formato como vocês podem ver aqui agora, tá? Onde a gente tem, num ponto de shutoff, o que é o shutoff? É quando aquela minha válvula que fica a jusante da bomba, tá? Ela está totalmente fechada, eu esperando fazer a escova dessa bomba. O que é a escova da bomba? É o preenchimento completo da região interna da bomba com líquido, evitando que existam gases ou outros vapores e tenha apenas líquido para que a gente evite um outro problema que a gente vai ter adiante, chamado cavitação. Tá? Então, no meu shutoff, que é assim que eu ligo, eu não tenho recirculação de fluido dentro da bomba, tá? E ali eu tenho vazão zero. Por quê? Porque tem uma válvula que está fechada ali, tá? E, consequentemente, uma altura de descarga máxima. À medida que eu vou abrindo essa válvula e ela vai entrando em funcionamento, eu aumento a vazão de descarga daquele líquido, mas reduzo também a altura de descarga ou pressão de descarga daquele líquido, tá? Isso aqui é uma curva característica da bomba. Agora, como que eu vou saber qual é o ponto de operação dessa bomba? Para isso, eu preciso fazer uma curva de operação do meu sistema de interesse, do meu processo, né? E como que eu vou fazer, como que eu vou construir essa curva de interesse? Lançando mão da equação de Bernoulli. Eu vou conseguir ver ao longo de todo um trajeto de escoamento, dos seus acidentes, etc., eu vou conseguir verificar como varia a pressão ao longo, ou a altura manométrica ao longo dessa planta, né, desse escoamento, em relação à vazão. E aí eu tenho duas curvas. Uma curva que é construída para mim, que eu construo a partir da análise do meu sistema ou do meu processo, que eu chamo de curva do sistema, e uma outra curva que é me fornecido pelo fabricante da bomba
que eu chamo de curva da bomba. Curva característica da bomba. E qual é o meu ponto de operação? O meu ponto de operação, gente, sempre vai ser na interseção entre esses dois. Quando essas duas curvas se cruzarem, eu tenho o meu ponto de operação ou ponto de funcionamento. Funcionamento, tá? Meu ponto de funcionamento. Por quê? Porque se o meu sistema ele está me demandando para um determinado ponto que eu tenho uma determinada altura de descarga, eu preciso fornecer com a minha bomba uma pressão maior do que o meu sistema está me solicitando, tá? Só que eu posso ter válvulas, né? Eu tenho uma válvula e essa válvula, esse meu ponto de funcionamento de acordo com a abertura ou fechamento daquela válvula, que fica normalmente a jusante da bomba, vai variar. Então, com a válvula totalmente aberta, eu vou ter uma altura de descarga menor, mas com uma vazão maior. E à medida que eu vou fechando essa válvula, nesse sentido, eu vou mudando o meu ponto de operação daquela bomba. Certo?